Bom, gente, é o seguinte, a gente vai voltar de novo àquele esquema de sorteio de livros, tá? Eba! Eu tive que me desapertar um pouquinho. A gente faz um sorteio assim Eita, a cara. cada uma ou outra E reunião. agora vai ser demorado. E Sortear para quanto todo mais gente, mundo. melhor. Aí, às vezes a gente fazia dois, três, às vezes, num dia, daí dava para fazer. É que a prova que a Valéria falou é que quando a gente fez o estudo de parábolas, a gente colocou algumas questões que aí valia livro separado, né? Para quem respondesse não precisava ser assim de forma absoluta e tal, mas pelo menos o pessoal é muito tímido, todo mundo fica com medo de errar, de errar. Tem medo de errar não, gente. Errar é importante, errando que a gente aprende. É, e aí outra coisa, então em breve a gente vai estar começando, tá? A gente faz uma canequinha, aí fica tudo dentro do meu nome, da minha esposa, Mônica ali dentro, e quando a gente tira, assim, sempre eu e ela, a gente reveza. Consuelo. Consuelo também, é. E o outro é o seguinte: o Francisco me mandou um vídeo que eu achei bem interessante. Eu não vou falar ele hoje, porque hoje o tema senão não vai dar, mas vocês me cobrem isso semana que vem, por favor, tá? É o seguinte: é um youtuber, ele é até conhecido, esse rapaz, e ele é católico. E ele coloca três argumentos contra a reencarnação bem interessantes, sendo que dois, aliás, os três estão dentro do que a gente está estudando aqui no caso de Evelina e por incrível que pareça, não é, não é exatamente o que está estudando, mas tem tangencia o que a gente está estudando aqui. Desses três argumentos dele, tem um argumento que é um pouco mais complicado. Eu vou ver como é que é o mesmo argumento que a Carol, que está com a gente aqui na reunião também. Não, a Carol não fez um argumento, na verdade, a Carol trouxe uma pergunta. E eu fiquei devendo ela até hoje, só tem um ano e meio só até hoje. É porque eu quero encontrar a melhor forma de passar isso, só que eu vou explicar a vocês por quê. Aí você vai falar, mas por que estão falando disso? Porque isso é importantíssimo. Porque esses argumentos, na verdade, são bem estruturados, que ele apresenta como católico, né? E querendo, mas só que ele coloca bem de uma forma assim, bem para questionar a doutrina espírita mesmo. Mas é bom, porque isso faz a gente pensar. Não tem, eu adoro isso. O primeiro argumento é o seguinte: nós já estudamos ele aqui, mas a gente vai renovar esse conceito, porque eu sei que muitos aqui ficaram na dúvida, e é normal que fiquem mesmo. Porque ele fala o seguinte: se eu já tive 20 reencarnações ou 30 reencarnações, então eu tenho 30 eus, vamos dizer assim. Quem sou eu, então, afinal de contas, se eu passei por um monte de experiência? Mas nós já falamos sobre isso aqui. Nós já falamos sobre os egos, sobre a integração do ego, a integração do elf, dos egos caminha em direção ao self, mas a gente vai falar de uma maneira bem resumida, tá? Isso semana que vem. O segundo argumento que ele coloca é o seguinte: é interessante, eu nunca tinha ouvido esse argumento. Quando o Francisco me mandou o vídeo hoje, eu estava na caixa lá, eu já estava fazendo um monte de gente e trabalhando e fazendo negócio, mas eu sou um bicho curioso. Aí quando ele mandou isso, eu falei, vou ouvir esse troço aqui. Aí falando assim, uma criança tem uma leucemia, por exemplo. É o karma dela. Os espíritas dizem que é o karma dela era ter leucemia. Se eu sou médico e vou tratar essa criança, eu estou indo contra o karma da criança. É uma visão, obviamente, a gente sabe que é equivocada, porque na verdade, por que é equivocada? Porque a justiça, que é o karma, nós já falamos várias vezes isso daqui, ela caminha junto com a misericórdia. Então, toda justiça precisa trabalhar junto com a misericórdia e a compaixão. Então, obviamente, que nós não sabemos se essa criança nasceu com leucemia para morrer de leucemia. Ela podia ter nascido de leucemia para ser uma prova para ela, para os pais, durante um período curto e ela se curar. Não tem nenhum problema. Ou então, um grande amor, uma grande intercessão pode modificar um planejamento espiritual. Nós já falamos disso aqui também. Mas a gente vai trazer isso de uma forma um pouquinho mais resumida, mostrando que o fato de alguém trazer um karma e você interferir no karma
Você, ao mesmo tempo, é interessante, né? Você fala assim, pô, mas isso aí é a justiça, mas a justiça divina não existe sem misericórdia. E a misericórdia é uma lei de Deus. Então, eu tenho sempre o dever de ajudar o que sofre, independente se aquilo é o karma dele. Eu tive 2 irmãos que tiveram leucemia, tratados por médico da Terra e pelo Jerigó. Um ficou curado, o outro morreu. É, Jerigó entendeu? interferiu na karma? Não, Não. Se não, tiver, e não aí, era para ela morrer. exatamente. Então, assim, a gente vai estruturar melhor num textozinho rápido, quando a gente fizer a semana que vem. E o terceiro argumento, esse é um pouco mais complicado, foi o que a Carol tinha perguntado uma vez, só que ele tem vários desdobramentos, que é o seguinte: se o indivíduo sofre sem saber por que sofreu, por exemplo, você passa pelo esquecimento reencarnatório. Aí digamos que você, vamos dar um exemplo aqui bem assim, meio grosseiro, né? Você matou o filho de uma pessoa, matou uma pessoa que era filho de uma outra pessoa, uma criança, um jovem, sei lá, numa briga, numa bobagem, sei lá. E aí você vai perder o seu filho novo, quando você, num acidente, numa briga, num ato de violência. Mas você não lembra do que você fez na vida anterior. Então, o argumento dele é que Deus cruel é esse que faz com que você sofra por algo que você não se lembra. Nesse caso, a gente poderia dizer o seguinte: existem várias situações que na verdade, são estudos de caso. Eu não consegui encontrar uma forma unificadora. Por que que não existe uma forma? Não é que não existe, eu não consegui encontrar. Porque a forma unificadora para atender a todas as situações, ela implica um profundo conhecimento de como o aprendizado se dá, que é uma coisa que a gente chama do campo da epistemologia, né? O campo do estudo do conhecimento. Como é que é o conhecimento do espírito? Quando a gente usa geralmente epistemologia, a gente usa no campo das universidades, no campo do, né? Mas existe, por exemplo, um campo chamado epistemologia budista, que estuda já na área do aprendizado a nível psíquico de profundidade, muito interessante. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que o espírito, mesmo tendo passado por uma coisa que ele não sabia, quando ele voltar ao plano espiritual, ele vai entender aquilo que ele passou. E aí entra um pouco naquilo que nós comentamos, por exemplo. Eu, às vezes, me arrependo, mas me arrependo no nível superficial. Ou então, eu me arrependo no nível de profundidade. O que é me arrepender no nível de profundidade? É entender o contexto maior de que tudo aquilo aconteceu. Entender a dor que eu causei ao outro. Porque às vezes eu posso me arrepender do ato, porque eu vou ameaçar ser preso, porque eu fui preso, sei lá, por alguma razão, não vou fazer mais isso, mas será que eu entendi o tamanho da dor que eu causei àquela outra pessoa? Então, talvez ao passar por isso, quando for mais à frente eu retornar ao plano espiritual, aí eu vou conseguir mensurar o erro e a prova que eu passei, ou a expiação que eu passei. E mensurando essas duas coisas, eu consigo melhores recursos para a minha própria terapêutica, para a minha própria cura. É lógico, com auxílio de mentores. Porque eu agora não sei do fato apenas por uma teoria, por uma explicação, eu sei por uma vivência o que é perder um filho daquela forma. Então, mas só que isso, gente, tem inúmeros desdobramentos, porque cada situação ela gera, digamos, desdobramentos diferentes. Então, existem. Só que eu não queria passar dessa forma, eu queria passar uma maneira unificadora, que mostre a unificação desse processo, mas é preciso que a gente avance no conhecimento dessa parte epistemológica. Então, eu prefiro apresentar exemplos que vão mostrar o porquê que a gente aprende mesmo sem não lembrar. Quer ver um exemplo disso? Imagina que você... Aqui é bem bobinho o exemplo, mas vai ajudar a gente a entender um pouquinho isso aqui. Imagina que eu estava, sei lá, vamos imaginar uma situação bem hipotética, bem assim, que não existe na vida real, mas é uma situação que nos ajudaria. Eu estava estudando numa faculdade, vamos dar um exemplo, e, sei lá, fazendo medicina, vamos dar um exemplo, fazendo medicina. E aí, lá no quarto, quinto período, fui reprovado numa matéria. Mas fui reprovado, ou então no colégio, no ensino médio, fui reprovado em matemática, por exemplo. E aquilo me trouxe um trauma muito grande, um bloqueio muito grande.
Aí vamos imaginar uma situação hipotética em que eu esqueça tudo que aconteceu e seja novamente colocado no colégio. Só que agora eu vou ter o dobro de disciplinas de matemática. E eu não sei por que isso está acontecendo. Por que eu estou tendo o dobro de disciplinas de matemática? Está me forçando a estudar muito mais e com muito mais afim. Eu não sei por quê. Eu não sei eu não me lembro, porque é como se a minha memória tivesse temporariamente sido ocultada, que é o que acontece no processo encarnatório. Só que agora eu tenho que lidar com muito mais matérias de matemática que vão me dar uma capacidade de superar aquilo que era uma fraqueza minha, sem que necessariamente eu me lembre. Então, observem que a lembrança do ato passado não implica necessariamente, não é necessariamente uma necessidade. Aliás, o contrário seria o problema, porque me lembrar que eu repeti naquela matéria pode aumentar muito mais a tensão sobre mim, o medo de eu repetir novamente. E no caso das experiências reencarnatórias, lembrar de um crime que cometemos pode ser um peso grande demais quando nos é concedida a oportunidade do recomeço. Imagina o nome recomeçar, que é a reencarnação, trazendo toda a bagagem de lembranças dolorosas, de traumas, de medos, de perdas. Você dentro Isso da sua família ali, sabendo que havia história do Sim, seu você pai, tem um que te inimigo, matou. né? Cara, isso aqui Então, não dá. Seria impossível. Então, o inverso também é impossível de ser imaginado. Aí a gente tem que só entender o seguinte, mas de onde eu tiro o aprendizado? Tiro desses pontos, entendeu, Francisco? Esse é um exemplo que eu dei. Eu passo pelo problema nessa vida agora, eu não vou, isso não vai me ensinar agora nesse momento, vai me ensinar no sentido assim, eu vou aprender uma coisa. O que que eu vou aprender? A dor de perder um filho. Vamos dar um exemplo. Quando eu chegar no plano espiritual, aí eu vou comparar isso com o que eu causei ao outro. Então, aí eu vou ver que o meu nível de arrependimento talvez fosse bem superficial. Agora, ele vai ser um nível de profundidade. E eu alcancei um pouco mais de sabedoria. Talvez o próximo passo meu seja a reparação. Mas aí é uma reparação baseada no entendimento profundo do problema. Eu não tenho como reparar uma coisa se eu nem sequer sei direito o que eu fiz. Quer dizer, me arrependo do que eu fiz, mas está no nível de superfície. É um bom sinal, tá? Diga-se de passagem. Mesmo arrependimento no nível da superfície é melhor do que não ter arrependimento nenhum. Mas é melhor ainda se você for capaz de entender a profundidade do que você fez, porque aí ele praticamente elimina a necessidade do sofrimento que vem depois para produzir esse nível maior de entendimento. O sofrimento ele só vem porque ele precisa complementar essa cota de entendimento. Ele precisa quebrar paradigmas, ele precisa quebrar hábitos, ele precisa quebrar condicionamentos, e você não precisa lembrar deles para que isso aconteça. Só que, realmente, o fechamento total só vai acontecer depois, ele não vai acontecer agora. Talvez esse é um dos grandes equívocos que se faz quando se trabalha com a ideia, eu vou sofrer por uma coisa que eu não me lembrei. Me lembrou agora. Mas quando você se lembrar depois de desencarnar, aí você vai comparar essas duas coisas, a lembrança do que fez agora com a lembrança do passado. Eu vou estruturar depois melhor isso, mas eu só estou adiantando um pouquinho, Francisco, falando com o pessoal todo, porque isso é uma dúvida recorrente. Vai acontecer sempre na internet. Eu não critico a pessoa, não, tá? Ele é um católico defendendo o ponto dele. Eu assim, não, sinceramente, não colocaria um vídeo na internet atacando o catolicismo. A gente fala assim de coisas que a gente não concorda, porque eu poderia falar também, da mesma forma que ele falou que 20 personalidades, 20 eus, eu poderia falar, bom, o catolicismo fala que tem 3 eus em um. Como é que fica isso aí? Porque é Espírito Santo, Jesus e Deus. Como é que esses três convivem se são 3 eus separados no mesmo indivíduo? O próprio catolicismo já traz o problema ali estampado. E é Mas eu não pra... vou colocar isso nunca, nunca colocaria isso. Mas eu entendo. Mas E esse também até argumento, gosto, porque força a gente a uma reflexão mais esse profunda. argumento dele também é fraco. Porque olha só, na sua vida, você vai mudando seu gosto, aperfeiçoando ao longo da vida. No Você não final, é o você mesmo, não é né? a mesma. Exatamente. Então, na reencarnação é a mesma coisa. A gente vive, E na própria, a sim, gente muda. na própria reencarnação você não se reconhece Né? no o que você era 30 anos atrás. A gente até comentou isso outro dia aqui também, né? Então, A gente não consegue, na então, reencarnação é a mesma coisa. mas só Mas que você não deixa de ser aquele espírito, porque você evoluiu durante a sua encarnação. exatamente. É que a Você é gente falou, assim. comentou, né? A gente, por exemplo, quando a gente olhar quando a gente era com 12, 13, 14 anos de idade, a gente não se reconheceria. Não, cara, a gente não se reconheceria mesmo.
E, no entanto, nós somos a mesma pessoa, né? Então, na verdade, tudo é um processo de integração. Isso aí, apesar de ser uma coisa assim que a gente está falando só para esclarecer melhor o problema reencarnatório, mas ele mexe com um ponto fundamental da evolução, que é a integração final do self, que é o objetivo. Que a gente chama de uma integração do self. O que é o self? O self é essa projeção espiritual que caminha em direção a Deus, mas que para realizar essa jornada, ele precisa ter um acúmulo de egos persona. Esses egos persona, eles não estão totalmente soltos, eles estão interligados por um fio, uma linha de condução. Que nem a Valéria falou, por exemplo, você pega a infância, pré-adolescência, adolescência, juventude e tal, existe uma linha ligando. Só que a gente observa que quando você tem os problemas de dissociação psíquica, na mesma vida já acontece. Às vezes, na infância já surge a dissociação psíquica por conta de um trauma, que se manifesta lá na frente. Se não tiver um trauma muito forte, essa dissociação ainda é muito levinha. Curiosamente, estou lendo um livro agora, chamado A Mente, Corpo e Espírito, da Candice. Ela é uma farmacologista e ela é neurocientista. Candice Pert, o nome dela. E ela fala de subpersonalidades. Todos nós temos subpersonalidades. Não chega a ser psicóticas, tá, gente? Não chega a ser uma dissociação psicótica. São subpersonalidades. Você já viu uma pessoa quando ela fica muito raivosa, com muita raiva, e ela perde o controle e, na verdade, em termos de dinâmica cerebral, as amígdalas assumem o controle, o córtex pré-frontal praticamente não consegue controlar, essa pessoa fica irreconhecível. Eu já vi várias vezes isso acontecer. É como se fosse uma subpersonalidade ali que tomou conta. Nós temos essas subpersonalidades. A integração perfeita, mas elas não são psicóticas, tá? Elas não são dissociativas. Mas na dissociação psicótica, elas não se reconhecem, né? E a gente vai chegar a um ponto de evolução onde nós caminharemos em direção ao self. Esse self que a Joana tanto fala com a gente, e que Jung também coloca, ele seria a individuação. A individuação é a superação de toda a neurose, de todas essas dissonâncias do passado que se unem e se harmonizam, sabe? Então, essa questão é temporária, a gente tem que passar por ela, faz parte do processo evolutivo, e mais à frente ela é integrada. Agora, é uma integração interessante, que ela é uma integração interna de todas as nossas experiências, e é uma integração externa, porque nós nos integramos ao todo, nos integramos a Deus, ao sagrado, nos integramos aos outros, os espíritos muito evoluídos, né? Eles começam no processo de integração aos outros e integração a Deus. Então, esse é uma destinação de todos nós. Mas a gente vai trazer isso com uma explicaçãozinha, num textozinho direitinho, tá? Porque eu acho que vai ajudar vocês também, porque senão acaba vindo muito material e a gente pode ficar na dúvida. Então, é bom ter essa... Até para ajudar uma pessoa que faça uma pergunta dessa, que esteja na dúvida em relação ao espiritismo, eu acho que é interessante trazer esses elementos. E tem vários deles tangenciando o nosso estudo aqui, tá? Aquele exemplo que a Valéria assistiu do dela, Jerônimo Monteiro, Ribeiro, né? João Ribeiro, tá? Jerônimo. Jerônimo Monteiro. gigante deitado, né? Jerônimo Monteiro. Quando ele começou a sentir os problemas de locomoção, sentia, ele pediu permissão ao Chico Xavier para ir ao Arigó. Né? Chegou lá, o doutor falou, não, você morre com a gente, não sei o quê. O doutor depois não fazia nada, não, isso aí. Isso é coisa nada. Pode Dias deixar. passados, isso atrapalha. vai piorar mais ainda, vai ficar cego ainda. Nossa Senhora. Boa notícia, né? Você vai Não. fazer a cura, Animador. Você ainda vai ficar assim. Leva um bônus ainda, né? Gente, quem pode ler para a gente, por favor, esse início, então, do capítulo 12?
Transcorridas algumas semanas. Julgamento e amor. Transcorrido algumas semanas, Ernesto e Evelina achavam-se menos bisonhos no ambiente. Boa noite. Eu vou tomar um chá para mim. Pode. Pode ir, então. Com quantas afeições que prosseguiam entesourando, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. Sensivelmente melhorados, demoravam-se ainda no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares apartamentos para uso individual. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade, como quisessem, apenas com a observação de que somente lhes seria lícito visitar os arredores, onde se acomodavam milhares de espíritos infelizes com a assistência adequada. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular, mas se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não haviam logrado rever, as respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis, que aguardassem mais tempo, e seria justo atender à imprescindível preparação. À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições, e eu estava na dúvida, ia ser ter livro lá para ler. Tá vendo, Valéria? Eu vou me dar bem nessa história. Entretenimentos diversos, figurando-se-lhes a vida, ali, uma fase longa de repouso mental e tranquila colônia de férias. Chegara, porém, o dia que Evelina realizaria um dos seus maiores anelos naquele ninho de bênção. Fantine prometera conduzi-la, com o preciso consentimento dos benfeitores, a um templo religioso, para assistirem ao ofício da noite, que se constituiria de uma pregação sob o título Julgamento e Amor, previamente anunciada. Ambos ardiam em curiosidade, porquanto ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo, para eles, extremamente belo e novo. À noitinha, puseram-se em marcha. A senhora Serpa recordava em caminho as visitas de outro tempo ao santuário de sua fé e albergava no coração as mais doces reminiscências. Sensibilizada, monologava intimamente como perder o convívio dos entes mais caros e por que se apoiava ali, no braço de um homem que vira na terra tão somente uma vez. Em torno, o vento brando carreava o perfume de jardim e praças em flor. A lua, a erguer-se no horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza que se acostumara no mundo. De quando em quando, permutava com Fantine que outra frase, observando que outros ranchos simpáticos caminhavam na mesma direção. Transcorridos alguns minutos de alegre peregrinar, eis-los diante do templo, que primava pela simplicidade, figurando-se enorme pombal, edificado com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoredo. No interior, tudo espontaneidade e harmonia. A fila extensa de bancos deixava ver o púlpito à frente, que assumia a feição de enorme lilácea, esculpida em mármore alvíssimo. Na parede muito branca, diante da assistência, sob as legendas Templo da Nova Revelação, casa consagrada ao culto do nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de quaisquer símbolos ou esculturas, jazia apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, parecia falar de vida e onipresença. Sentada com Fantine, lado a lado, a senhora Serpa fitou os rostos, serenos uns e ansiosos outros, que os cercavam em profundo silêncio, e mergulhou o coração em prece mútua. Muito bem. Então, no item 1.1, a gente coloca assim: as semanas se passavam
e Eveline Fantini iam melhor se adaptando à nova condição. Todo mundo está com uma apostila, né, gente? Está tranquilo, né? Sentiam a necessidade de trabalho e atividades, inclusive visitas à biblioteca, que é o meu caso, quando eventualmente, né, eu saindo do umbral, indo para um posto de socorro. De repente, lá no Umbral também tem uma biblioteca. Eu acho que a biblioteca lá. O problema é não, o livro, né? Mas o você livro, pode plasmar um, assim. não sei que livro vai ter lá, né? Livraria não tá bom. Hã? Livraria não tá bom, Queira cara. saber os tipos. Estou preocupado. De repente, você pode plasmar um. A Valéria já me deixou uma pulga atrás da orelha. Desculpa, você botou para gravar? Botei. Não falou aquela palavrinha. Hoje foi. Não, o pior que foi baixo mesmo, mas está gravando sim. Como sabemos, a aproximação dos entes queridos para o espírito, ainda não completamente adaptado e lúcido de sua nova condição. Ah, não, eu pulei um negócio aqui, né? Biblioteca, vou fazer a gracinha da biblioteca, que me esqueci. Visitas à biblioteca e passeios pelos locais permitidos naquela cidade espiritual, mas não lhes era concedido a permissão de visita ao lar terreno. Como sabemos, a aproximação dos entes queridos para o espírito, ainda não completamente adaptado e lúcido de sua nova condição, leva quase sempre a prejuízos devido ao desequilíbrio emocional e incompreensão dos que encontram na Terra, como vimos, por exemplo, o que ocorreu ao próprio André Luiz, quando visitou o seu lar terrestre na primeira vez. Pode sentar, amigo. Quando visitou o seu lar terrestre na primeira vez. Vocês lembram, né, que quando André Luiz foi visitar a família, ele encontrou, né, ela já tinha se casado de novo, a viúva, e vejam, o que acontece? Nesse processo da desencarnação, tem que começar a surgir uma série de percepções no plano espiritual, que na Terra é muito difícil pelo condicionamento que a gente está submetido. Então, meu filho, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu isso, meu aquilo, esses monte de meu, tem que acabar tudo, nem que seja gradualmente. E ele achava ainda que a esposa dele era minha esposa, né? Ela era uma irmã dele espiritual, que naquela situação da encarnação era a esposa dele naquela circunstância. Hã? Os filhos não tinham discípulo, É. tinham evoluído. Mudou tudo, né? E aí, o que acontece? Ele toma aquele choque imenso ali. Então, a gente vê que realmente, quando a gente está encarnado, agora você vai dizer assim, mas é errado ter esse sentimento. Não, não é que seja errado. Mas acontece que assim, a gente tem que achar um espaço nas nossas vidas, dentro das nossas lutas, das nossas necessidades materiais, dos nossos objetivos, dos nossos projetos, para uma dimensão espiritual, uma dimensão de transcendência. Tem que ter esse espaço. Ah, mas quantos por cento? Não sei, cara. Cada um vai encontrar aquilo que, digamos assim, que ele é. Mas essa apreciação de uma dimensão espiritual, seja ela qual for, de uma razão para estarmos aqui, de uma destinação nossa em direção a Deus, a gente tem que deixar um lugarzinho no nosso coração para deixar isso e chegando. É natural esse processo. Porque tudo na Terra é transitório e impermanente. Não tem como fugir disso, gente. Não adianta. Nosso corpo físico vai ficar aqui, tudo vai ficar. Então, assim, a gente tem que estar aqui, mas sem. A gente está aqui sem ser daqui. Nós estamos na Terra, nós não somos da Terra. E isso tende a levar a humanidade a uma série de equívocos que eu espero que não aconteçam. Por exemplo, tentativa de prorrogar a vida humana indefinidamente. Um bom exemplo, inteligência artificial. Eu estava pensando nisso outro dia. Aí começa, de repente, a bolar. Hoje já se fala em terapias pela velocidade que os novos modelos de IA vão se desenvolver, de cura do câncer, de cura de uma série de doenças. Bom, maravilha. É ótimo ter que ocorrer as curas. A gente não está falando que a medicina não deve evoluir. Só que o problema
é que a gente vai produzir. Como a IA agora começa um processo nessa geração agora, não sei se é a geração 4, ela começa uma geração em que ela agora, a programação começa a ser feita por ela mesma. Ou seja, a próxima geração de IA que vai acontecendo daqui a 1 a 2 anos, ela já vai ser programada por IA e não por seres humanos. E o que isso vai produzir? A linguagem do computador vai começar a ser uma linguagem não utilizada por humanos. Ou seja, daqui a algum tempo, nós não vamos mais entender o que o computador está fazendo. Nós simplesmente não temos não tem a menor noção, porque a nossa linguagem, com certeza, ela vai ser inferior ao que a máquina vai ser capaz de descobrir em termos de otimização do funcionamento dela. Ou seja, levando-se em conta que está tudo interconectado e que nós teremos uma série de situações que nós dependeremos disso, eu acho que não havendo um desenvolvimento moral satisfatório, imagina só que uma máquina seja capaz, e vai ser capaz, porque o potencial, se você pegar um gênio humano, um indivíduo com 180 de QI, ele não vai ser nada em termos de, comparativamente, em termos de processamento cerebral, ao que uma máquina, uma super máquina, não é uma máquina, é uma super máquina, né, que na verdade estamos falando de um grande data center, com milhares e milhares e milhares de processadores, consumindo a quantidade imensa de energia e se autoprogramando e autoaprendendo, porque na verdade a gente chama de redes neurais, eles vão realizando autoaprendizado. Isso me assustou muito. Houve em 2017 uma situação em que pegaram, assim, os programas de xadrez, eles foram muito usados para se estudar inteligência artificial. Em 1900 no início da década, final da década de 80, a IBM desenvolveu uma máquina chamada Deep Thought, né, que seria pensamento profundo. E ela foi capaz de vencer o Garry Kasparov, que era um grande campeão, ainda é hoje, não é campeão mundial mais, mas é um grande estudioso de xadrez, ele tem obras maravilhosas de xadrez e foi talvez o maior nome da história de xadrez. Ele é um russo, está exilado, né? Ele é brigado, ele na verdade é digamos assim, ele é um crítico do regime do Putin e tal, ele está exilado fora da Rússia. E ele perdeu, foi a primeira vez que um grande mestre internacional, campeão mundial, perdia para uma máquina. Mas ele empatou algumas e ganhou algumas. Depois aí veio a nova versão, daqui a pouco ele não conseguia mais ganhar. Não conseguiu mais. E esses programas foram se modernizando, até que chegou em 2011, 2012, e o Emirados Árabes ele financiou um programa não era inteligência artificial, tá, gente? Isso aí, na verdade, é um programa sofisticado, um mainframe, né, de muitos computadores conectados, chamado Hydra. Quando chegou essa fase, nenhum jogador mais era capaz de vencer, nem sequer empatar uma partida. Aí o Go, que é um jogo chinês, tem mais possibilidades do que átomos no universo, para vocês terem uma ideia. O xadrez é super complexo. O Go, ele ainda é mais complexo em termos de possibilidades. Esse campeão de Go foi vencido em 2011, 2012, aí a partir daí voou. Era só disputa mesmo de sistemas de computação contra sistemas de computação. Muito bem. E aí tudo bem, porque todo sistema de computação, se você abrisse o programa dele, ele é um sistema de processamento. A gente usa em xadrez duas coisas. A gente trabalha com estudo posicional, estudo de combinação. O que é a combinação? Combinação, eu como aqui, ele joga ali, eu como aqui, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Aí você, o grande mestre internacional, ele consegue fazer isso 10 lances à frente, até 10 lances à frente. O que significa que ele consegue processar milhões de lances em 5, 6, 7 minutos, pensando bastante. É uma coisa inacreditável, mas ele consegue fazer isso. Mas ele faz isso analisando blocos. Ele vê os movimentos em blocos. E tem o jogo posicional, que é a aplicação da teoria do jogo, onde você vai vendo as melhores posições das peças, também pensando em blocos. Então, todo programa de computador tinha, na verdade, uma grande biblioteca com centenas de milhares de jogos do passado, só que aprimorando isso através do uso de programas de computador. Beleza. Em 2017, pegaram uma IA, ensinou as regras para ela, só a regrinha. Peão você joga para frente, bispo você faz em L, bispo você faz em diagonal, cavalo você faz em L, torre você vai no... Ensinou o programa, ela começou a jogar com ela mesma. 3 dias, aprendeu a jogar xadrez, foi jogar com programas do nível do Hydra ou superior ao Hydra, começou empatando e vencendo e perdendo algumas,
mais alguns, um ano ou 2 anos, ela venceu todos, começou a vencer tudo. Sendo que isso que mais assustador. Aberturas que foram estudadas durante mais de 100 anos por grandes enxadristas, ela simplesmente subverteu toda a ordem de. Parecia que seria um lance absurdo que ela estava fazendo na abertura da partida, e era um lance extraordinariamente criativo que ninguém imaginaria. O próprio Kasparov estudando, ele ficou apavorado porque ele não conseguia entender como é que ela estava jogando daquele jeito e conseguindo ganhar um programa de computador extremamente, não estou nem falando de ser humano, falando de outro programa de computador extremamente sofisticado. Então, essa capacidade de autoaprendizado, e ela foi feita por seres humanos. Agora, imagina ela projetando outras máquinas que agora vão se autoprogramar, mas a linguagem de outras máquinas. Elas vão criar nanocomputadores, nanorobôs, que vão entrar dentro do teu corpo, vão pegar uma célula cancerígena e vão matar essas células cancerígenas. Aí você vai dizer assim, mas então nós vamos encontrar a capacidade de viver até os 180, 200 anos. É possível, mas isso vai ser horrível para a gente. Por quê que vai ser horrível que eu digo isso? Porque nós precisamos de mais reencarnações para mais oportunidades e aprendizados. Ao mesmo tempo em que o estágio no plano espiritual na erradicidade permite a revisão do que fizemos nessa vida, o que a Evelina e Fantini estão fazendo aqui? E preparando novamente uma reencarnação com melhores chances. Você imagina você elimina isso tudo, cara. Mas você também não acha que, como você mesmo disse, que nós temos um livre-arbítrio limitado? Será que também essas... é uma máquina. Uma máquina feita por nós mesmos. Não, mas ela vai deixar de ser feita por nós. Não, eu sei. Esse Mas é que é o grande existe problema. um limite que ela também vai chegar. Porque... Ela não tem. Veja, o que acontece? Quando a gente fala. Mas isso a gente não tem conhecimento, o limite que ela pode. Não, a gente não tem. A gente não tem. Então, de repente, o Deus também está nisso. Não, olha só o que Então, vai botar um acontece. O limite. que vai acontecer a gente não sabe. Mas vejam, a gente não está falando que a máquina é uma consciência. Ela não é uma consciência. Quando a gente fala Mas inteligência, você sabe que ela teve uma ela é que ela cognição. imitou emoções humanas, Não, ela imita, mas ela não consegue ter. que conseguiu enganar algumas pessoas. Engana, porque e eles, imitou inclusive, algumas hoje, está sendo objeto de muita preocupação, porque eles não conseguem entender por que a máquina está enganando. Não pessoas. se Ela foi cons... feita por humanos. Então, Não, mas aí você tem que estar no programa, e não estava no programa. E isso também tem sido um movimento de preocupação. Mas vejam, o que a gente falou do ego? O ego é cognição, emoção, memória e vontade. A máquina tem cognição e tem memória. Ela não tem emoção e nem tem vontade, tá? Então, ela não é, na verdade, um ego nem uma persona. Ela é uma cognição turbinada de memória e capacidade de processamento que nós não sabemos onde vai parar isso. Mas o que eu quero chegar à conclusão? Que, na verdade, nós temos um mundo hoje onde as pessoas estão vislumbrando, por exemplo, a possibilidade, por isso que eu falo quanto é importante a gente ter essa dimensão espiritual em nossas vidas. Porque se nós tivéssemos isso, nós nunca passaríamos uma capacidade de autoprogramação para uma IA. Nós sempre manteríamos ela sob nosso controle, porque ela vai realizar coisas fantásticas, mas nós não passaríamos a ela... fantástica, mas Não, não éticas. não éticas, mas eu digo assim, é um material que, se utilizado dentro do nível moral elevado, Seria ótimo. pô, fantástico. Mas só que nós estamos desenvolvendo essa capacidade de turbinar a nossa cognição e não temos o desenvolvimento moral, espiritual para lidar com isso. Aonde isso vai parar? Bom, a gente para por aqui, mas a gente observa quanto é necessário, né, ter essa dimensão de Deus, de um ser superior, de um propósito para a evolução. E que esse propósito para a evolução, ele não pode ser simplesmente o indivíduo querer viver 150 anos. É claro que a gente sabe que em mundos regenerados é normal que o espírito vá realmente viver mais, mas é uma coisa assim, que você está caminhando a inteligência, está caminhando o emocional e a fé, a parte desses valores estão sendo também trabalhados. Então, você vai usar aquilo com sabedoria.
A cognição sem sabedoria, ela não é sabedoria, desculpa, a cognição sem a moral, ela não é inteligente, ela não é uma sabedoria, ela é uma inteligência. A sabedoria é a cognição a serviço do bem. Então, isso é algo que é ao mesmo tempo fascinante, ao mesmo tempo assustador. O problema é que eu até lá. Até lá é amanhã. Você sabe que eu até. Ó, eu estava vendo uma apresentação de dois caras. Um é o cara que inventou uma das inteligências artificiais, ele até saiu agora dessa empresa, porque ela deixou de ser uma empresa sem fins lucrativos para ser uma empresa com fins lucrativos, é o Sam Altman, ou Sam Whitman, agora me esqueci o nome dele, e o ex-CEO da Google. Eles manifestaram o mesmo problema, a mesma preocupação. Antes de 2030, nós vamos perder o controle sobre a IA. É muito rápido. Eles chamam de singularidade, é o processo onde você não tem mais controle sobre a IA. Por quê? Porque você tem uma inteligência que se autoprograma e você não conhece, vai chegar um ponto que você não conhece mais. E nenhum país vai querer abrir mão disso, nem China, nem Estados Unidos, não os principais atores dentro desse processo, porque o próprio presidente vai se consultar com essa IA antes de tomar qualquer decisão. Leilândia, ou então 2000. Dá licença. Então, como o senhor me disse a respeito do chip introduzido no corpo humano? É a mesma coisa. Isso aí pode ser útil para curar uma doença, não é? Por exemplo, uma paralisia da mão, da perna, mas tudo onde deve haver ao mesmo tempo um desenvolvimento moral e espiritual. Por quê? Para a gente saber até que ponto a gente está indo e não lutar contra certas... Por exemplo, eu acho uma bobagem a pessoa querer achar que ela vai tentar viver até os 150, 200 anos. Ela pode ser conseguido, mas isso vai ser uma perda espiritual. Por quê? Porque você vai diminuir as quantidades de reencarnações nos quais você renovaria, repassa. Imagina só, se eu chegar aos... Para pensar, a quantidade de crianças nascendo agora são muito poucos. Olha quantos espíritos não estão encarnando. Sim, tudo isso. Aí imagina só, se você começa a viver 150 anos num mundo que está em trânsito, ele não é um mundo regenerado, ele é um mundo ainda em transição. Para pensar também, assim, dá também que você vê a época de moda. Mas assim, eu até entendo, Valéria, vai chegar 80, 90, pô, beleza, uma época que se você chegar com boa cognição é ótimo, porque o que acontece? Imagina a sua experiência que você tem de vida, chegar aos 80 anos com lucidez, podendo, claro, você não vai ter fisicamente as condições que você tinha quando você era mais novo, mas em termos mentais... A minha mãe está com 91, eu levei ela para passear, tem dificuldade, ela tem esquecimento, mas eu achei muito necessário ela viver isso tudo. Só que eu acho que chega a um ponto que começa a atrapalhar. Por que atrapalha? Eu digo o próprio espírito. Por quê? Porque imagina só você ter a chance de recomeçar e corrigir as coisas que você errou, fazer uma recapitulação, que é o que acontece no plano espiritual, para você, que nem até o que a gente falou no começo sobre reencarnação. Eu passei um certo tempo. Por que eu passei esse sofrimento? Vou chegar no plano espiritual, vou fazer um balanço disso tudo e vou entender o planejamento que houve. Mas olha só o que a gente está alterando, cara. A gente está criando uma distorção completa. Claro que, aí eu concordo com a Valéria, existe um nível superior de controle sobre isso, mas qual vai ser o controle? Então, onde ele vai deixar a gente ir, né? Então, onde ele vai eu não gosto de falar nisso, porque... Se as pessoas estão tendo menos filhos, agora a gente vivendo mais, isso vai compensar de alguma forma. Entendeu? A gente vai ter um... Daqui a pouco vai acabar a população. Exatamente. Eu acho que assim, nós vamos ter que passar por situações que vai ter que mudar esse fato. E, infelizmente, nós não temos tanto tempo assim. Mas a Bíblia diz que até os 70, após os 70, é cansaço, fadiga. Não, mas aí você tem a evolução da medicina, que ela pode te assegurar um tempo maior, mas não de uma maneira egoística, na qual você queira viver indefinidamente
Como tem pessoas que deixam congelar para 92 poder. anos. Entendeu? Vamos lá. Ronaldo, por exemplo, os espíritos sabendo de tudo isso, eles não podem, não sei se a palavra certa é interferir. Vai ter algum nível até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. É o que ele está falando, a gente não sabe até onde Deus. E como vai ser essa. A gente, minha mãe, enfiar os pés pelas mãos, vamos assim dizer. Porque a gente só aprende no tapa, né? Então, até que ponto vai ter uma interferência que vai levar numa boa? Até que ponto não? Deixa eles enfiarem um pouquinho os pés pelas mãos. Porque até eles falam, né? Isso com Precisa certeza. que o mal chegar no limite, né? Para as pessoas poderem ver, voltar ao caminho. Voltar ao caminho, com certeza. Isso aí, gente, vai ser complicado. Eu não gosto nem de falar disso. Não. Olha lá, 1.2. Mas é importante a gente estar atenado a todas essas questões. Mas entendamos, sempre existe o objetivo final da Terra. Primeiro, isso aqui é um mundo, gente, a nossa condição agora é totalmente transitória. A Terra ela é um mundo que está recebendo muito espírito ainda, tem espíritos sendo migrados. Então a gente não tem que estar preocupado que a Terra vai ter que chegar lá em mundo regenerado, também é uma população que tem agora. Isso não é uma questão, não é? Isso a gente não sabe, está fora do nosso controle. A Terra é um mundo de chegadas e saídas nesse momento e de aprimoramentos. Aonde quer que a gente esteja, as leis de Deus vão estar sempre prevalecendo e assegurando o que for melhor. Mas a gente tem que entender o seguinte: evolução moral tem que acompanhar a evolução cognitiva. Não dá para se distanciar tanto quanto a gente está fazendo, porque até uns 50, 60 anos atrás, a gente estava desenvolvendo mais a cognição do que a moral estava. Só que agora, cara, desenvolvimento, a gente não tem mais como falar como é que vai ser daqui a 5 anos, cara. Não dá para saber mais. Uma profissão, você não sabe mais se vai ter uma profissão daqui a 5 anos. Tem um monte de profissão que vai acabar, tem um monte de coisa que vai mudar. Então, eu acho que a mudança é muito rápida e sem que a gente tenha uma... Por isso que eu acho, eu estava até falando isso com a Mônica ontem, a gente estava conversando sobre isso, o que é que a gente tem que fazer? Nos reforçar espiritualmente. Buscar força espiritual, conhecimento, sabedoria, amor, fé. Nos fortalecer espiritualmente. E o que vier, nós vamos estar preparados. Me preocupa muito uma humanidade desorientada, deslumbrada com essas coisas todas, ser pega no contrapé numa situação dessa. Mas eu acho que nós temos que estar atentos a isso, fortalecendo ainda mais o nosso... e divulgando. Esse fortalecimento seria na oração? Também na oração, no estudo, na oração, na prática do bem, da caridade, né? Tudo isso. Toda transformação traz um desespero, né? Lembra da Revolução Industrial? Um monte de gente ficou desempregada. Mas não dá nem para comparar, né, Valéria, com o que está acontecendo agora. Né? Também. Foi. Não, com certeza, mas eu digo assim, só que agora é um troço, entendeu? É uma curva exponencial. Essa aqui é a minha preocupação. Mas vejam, minha preocupação, o que é a minha preocupação? É nada, porque na verdade tem uma... Alguém controlando, o que nós temos que nos preocupar é em nos fortalecer espiritualmente. É isso que nós temos que fazer, sermos fortes espiritualmente. E o que vier, a gente vai estar preparado para o que vier, tá? Não pode ficar de bobeira, não, vou deixar para a reencarnação depois, não vai nessa não, porque... Eu leio um livro lá, peguei hoje, aleatório, um livro, peguei esse livro. É aquele livro, não lembro o título, cara, peguei hoje, não lembro o título, de Chico, que tem vários espíritos que desencarnaram, eles falam da situação deles lá, como é que era, e fala exatamente dessa situação. Quando a gente está aqui, a gente não consegue enxergar a coisa do jeito quando eles estão lá. Tipo, eu poderia ter feito isso e isso, entendeu? Essa consciência. Tem até aquele caso do rapaz, né? Os amigos, né? Um matou o outro contigo sem querer, que é para a justiça. Muito conhecido, Esse caso. São vários casos. Bom, 1.2. A vida em uma cidade, uma colônia, um posto espiritual se constitui basicamente de um período de restabelecimento e adaptação à nova condição de existência fora do corpo físico em região astral. Logo a seguir, vem o processo de trabalho e estudo, com a realização de muitas atividades que se prolongarão até a proximidade de nova reencarnação. Em condições ideais, haverá um planejamento minucioso que permitirá reencontrarmos aqueles com quem precisamos viver na Terra
e realizar aquilo que for o mais proveitoso para o nosso espírito, enquanto durar a oportunidade reencarnatória, que é única, né? A nossa evolução completa não pode ocorrer fora do ambiente de uma reencarnação. Não dá para se desenvolver só na erraticidade. Um pouco dá, mas não muito. Mas o espírito deve aproveitar esse período na erraticidade, os anos que estiver no plano espiritual, para realizar o máximo de atividades, realizar o máximo de aprendizado e se fortalecer para realizar a programação reencarnatória com relativo sucesso. O grande problema que eu vejo também, gente, nesse processo de prolongamento da vida de uma maneira meio artificial, na verdade, é uma evolução tecnológica muito rápida. Esse é que é o grande problema. Imagina só, cara, eu, José Ronaldo, vou fazer 60 anos. Eu acho que eu chego bem até os 80, se não acontecer nada, eu não sei, né? Porque depende das provas da gente, das nossas situações. Se eu chegar aos 80 anos, lúcido, estou satisfeito, tá? Posso desencarnar, tenho a oportunidade de ficar um tempo no plano espiritual, ver o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que eu posso melhorar. Aí daqui, sei lá, uns 20 anos eu encarno de novo. Tá, essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, eu vou viver 150 anos. Gente, depois que eu passar dos 80 anos, os meus condicionamentos são tão fortes que o meu aprendizado começa a entrar numa curva. Tipo assim, eu hoje me considero ainda num processo de aprendizado muito grande. Mas vai chegar uma hora que os condicionamentos que nós estamos submetidos são tão fortes, tão grandes, que a nossa curva de aprendizado começa a ficar uma linha reta. Não é que ela vai cair, não estou dizendo isso. Se nossa cognição estiver boa, tranquilo. Ela vai ficar uma linha reta, não é proveitoso, entendeu? Porque você, quando renova a oportunidade de uma reencarnação, você teve tempo de fazer um balanço. Como você estava falando, chega no plano espiritual, você vai fazer um balanço do que deu errado, do que deu certo, com quem que eu tenho que me encontrar, com quem que eu tenho que corrigir. Isso é uma oportunidade maravilhosa. O processo, quanto mais reencarnações você faz, mais você aprende. Agora, o que vale mais? Vamos botar assim, considerando a erraticidade, 10 reencarnações de 70 anos ou uma reencarnação de 1000 anos? Cara, não tem nem o que pensar, cara. Caramba, 1000 anos já dá pra gente ter muita coisa, né? Mas você vai travar, Valéria. Esse é que é o problema, porque a gente começa a acumular tantos condicionamentos. A gente acumula tantos condicionamentos. Por exemplo, você vai ter o mesmo esposo durante 1000 anos, a mesma mãe durante 1000 anos. Porque você tem que imaginar que todos, não é só você, todos ao teu redor vão continuar ali. A gente vai lembrar, mas você já não casa. Não, mas você tem que entender o seguinte: você está falando de 1000 anos, estou falando de todo mundo com 1000 anos. Vai aguentar? Aí, assim, imagina a oportunidade que você está perdendo de conhecer outras pessoas. Por exemplo, se eu sou hoje pai, eu posso, na próxima encarnação, ser mãe. Eu vou perder todas essas oportunidades de aprendizado, de ter uma outra profissão, de viver numa outra cultura. Vocês imaginam, entendem como a gente diminui a variedade das oportunidades que surgem em várias reencarnações? Por isso que esse prolongamento ele é contra, a não ser que você chega ao ponto de mundo regenerado, que aí não, você tá livre desses condicionamentos excessivos. Mas eu acho que vai. Mas não nesse momento, mas não daqui a 3 anos, 4 anos, Godoy. Entendeu? Ainda bem que Assim, Deus sabe mais achando que estão ganhando, na verdade, estão perdendo. Sim, vai ser uma ilusão. Deixando de... Vai ser uma ilusão. Bom, 1.3, para a gente finalizar, gente, que a gente passou muito tempo. Voltando a Eveline Fantini, mas é coisa para a gente pensar, tá? É sempre bom a gente pensar, manter a nossa mente. Voltando a Eveline Fantini, eles visitariam naquele dia, com a permissão dos benfeitores, um templo religioso, onde a questão propriamente religiosa ou espiritual era fundamentada nos aspectos dos ensinamentos de Jesus e reconhecimento da tarefa de cada espírito no grande concerto divino. Não era católico, protestante ou espírito que for. Era simplesmente evangelho. O evangelho é uma referência, porque a gente já falou isso várias vezes. O evangelho tem uma grande vantagem, porque, na verdade, não é uma religião. Ele é uma ética transcendente, ele parte da premissa de Deus, né, de alguns preceitos, mas ele para ali. O resto é ética transcendente, né? Então, qualquer religião, qualquer doutrina espiritualista pode ter o evangelho como um elemento norteador, né, dos seus princípios. Muito bem. A gente vai fazer